Senhor presidente, colegas, pessoas aqui que nos acompanham, servidores e todos que estão aí nas mídias nos acompanhando. Aí tem uma série de coisas que eu gostaria de falar, o que é ano político, o que é politicagem, queria falar sobre o que é patrimônio histórico, mas hoje eu vou me ater a algumas outras questões, especialmente sobre o que aconteceu na sessão camarária do dia 22, do 8, na segunda-feira da semana passada, quando eu vim para esta casa e que eu vim falar sobre a questão da recomposição dos servidores públicos municipais, incluídos os aqui da casa, e aí quando eu fui falar do orçamento desta casa, fui, na verdade, atacada pelo presidente, hoje licenciado. E aí eu não tinha nenhum conhecimento, assim, pelo menos dados sobre como está o orçamento da casa. E aí, depois da minha fala na segunda-feira, de diferentes lugares que eu nem sei de onde vieram os documentos de diversos lugares de como está, que diz como está o orçamento desta casa. Primeiro, tem um parecer financeiro que fala do como estão as finanças desta casa, fala dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas e do Ministério Público a respeito da superestimativa orçamentada e pelas demonstradas reiteradas devoluções de recursos advindos do orçamento acima de 10%. Inclusive, o presidente bate no peito que tem uma gestão honrosa, maravilhosa, mas o relatório do Tribunal de Contas, na verdade, faz ressalvas com relação à devolução de duodécimos de diferentes exercícios, lá de 2018, 2019, 2020, 2021, acima de 10%. E isso, na verdade, não é que significa uma economia da casa e uma gestão eficiente. Isso, na verdade, é uma forma ou de pedir dinheiro do duodécimo acima do previsto, do que precisa realmente para casa, ou uma má execução do orçamento público dessa casa e depois a devolução. Isso é um prejuízo imenso, porque quando esta casa não executa o orçamento ou faz uma reserva e fica durante períodos aqui, um tempo, e depois devolve no final do ano, não dá mais para fazer absolutamente nada do ponto de vista de algum atendimento e reivindicação da população. Portanto, isso é uma malversação do dinheiro público. Mas também o relatório, esse parecer financeiro, vai falar do erro que aconteceu no planejamento do orçamento público deste ano, aqui desta casa, e que fala que foi previsto no orçamento de 2022 um valor de 5% para efeitos dos reajustes salariais em diante de uma inflação de 10,5%. E não foi previsto no orçamento da casa o reajuste dos 3,17% do mês de julho, e também não foi previsto no orçamento a concessão
do nível 2, retroativo ao mês de maio de 22. Isso deu um déficit, somou o total de mais de 43 milhões de reais, consumindo, portanto, já 99,1% do orçamento. Isso significa que, até o final do ano, tem apenas e tão somente 1% do orçamento para ser consumido, uma situação bastante arriscada, porque tem R$ 369.600 para despesas não previstas ou passivos contingentes que podem acontecer neste último semestre do ano. Então, o que eu levantei aqui, sem saber o que estava acontecendo, tem um erro no orçamento da casa e tem problemas sérios. Por isso, o corte das horas extras dos servidores que trabalham nas sessões camarárias, que trabalham nas sessões solenes. Inclusive, eu vou dizer aqui, do número de sessões solenes que tiveram em 2027, em 2022. No período de janeiro até 10 de agosto, tiveram 27 reuniões solenes. E ainda, até o final do ano, nós vamos ter mais 13 reuniões solenes. Vamos ter, no ano todo, vai somar um total de 40 sessões solenes. Isso tem um custo. E aí, o jurídico da casa faz um parecer com relação a todo este problema que está acontecendo com relação à questão financeira da casa, e para que possa fazer uma avaliação e medidas para mitigar o problema com relação ao orçamento público. E a sugestão que a Procuradoria Legislativa dá para a mesa diretora é que, se esta situação orçamentária se agravar, vai precisar, talvez, exonerar assessores. E sabem, os assessores que serão, na verdade, o texto fala, o parecer fala sobre a questão dos cargos de comissão e talvez a exoneração, são os assessores dos vereadores. Essa é a sugestão dada aqui, pelo menos. Não coloca nesses termos o parecer dado pela Procuradoria Legislativa, mas os cargos de confiança que nós temos aqui na casa, porque agora os diretores, eles têm as funções gratificadas e são poucos os cargos de confiança na casa, com exceção aos nossos assessores. Portanto, nós estamos numa situação bastante delicada das finanças públicas internas, e a crítica que foi feita ao jornal, o jornal A Tribuna, pelo senhor presidente, e por sinal, dizendo que foi um fake e que esta vereadora tinha se embasado em fuxicos, não falou o termo fuxico, mas um pouco isso, nos corredores e matéria que saiu, foi veiculada nos meios de comunicação como se fosse fake, e não é fake, é verdadeiro. E esses documentos, senhores vereadores, não estão no portal da transparência, como foi dito pelo presidente que está afastado desta casa. Esses documentos não estão no portal de transparência, porque foi uma forma do senhor presidente desqualificar a fala desta vereadora. Então, para quem quiser ler esses documentos e ter conhecimento,
estão, com certeza, a mesa tem à disposição, mas também eu também tenho esses documentos agora em mãos e que eu não tinha conhecimento deles. Então, aqui eu defendo os trabalhadores e aqueles que têm um horário a ser cumprido, porque estão prestando serviço a esta casa com a maior competência. Muito obrigada. Quero usar pela ordem aqui para dizer que eu também defendo os trabalhadores. Inclusive, quando nós votamos aqui a reforma administrativa, eu votei favorável, como a maioria dos senhores. E que a vereadora Rai, ela tem razão. Nós precisamos dar uma tratativa efetiva, porque nós, no que ela tem razão? Nós temos pareceres do Tribunal de Contas nos cobrando de tratar das horas extras, do evento hora extras. E também aponta que nós temos um fato gerador de horas extras, que são as sessões solenes. Já temos nessa casa alguns documentos, algumas decisões que agregam as sessões de mesmo cunho e finalidade numa única sessão. Por exemplo, eu mesmo farei entrega da medalha Mestre Cosmo, dedicada aos capoeiristas, em conjunto com o vereador licenciado desta casa, Paulo Campos, que faz o Dia do Capoeirista. Então, nós unimos numa única sessão. Então, atividades como essas devem ser feitas por essa casa, essa união das sessões, e também que a gente possa, sempre que possível, fazer um estudo para as realizações das sessões das 8 às 18 horas, e outras atitudes administrativas que estão todas em estudos para que realmente ande em conjunto. Não só a diminuição do fator hora extra, mas também dos fatos que geram hora extra. Lembrando que nenhum deles é de responsabilidade dos trabalhadores dessa casa, que apenas atendem às convocações quando assim são chamados a prestar o serviço. Ok? No restante, estamos à disposição dos vereadores dessa casa para colocar em pauta, debater e discutir as questões administrativas e apresentar nossos pareceres e os laudos que temos à nossa disposição. Fez uso da palavra a vereadora Raide Almeida.